A paz do Senhor a todos, nós estamos aí de volta. Com uma questão agora o seguinte: pode um solteiro pastorear? Pode uma pessoa que é solteira pastorear? O que você acha, né? Eu, a princípio, já logo digo de cara: não, não pode o pastor, uma pessoa solteira, pastorear. Até porque é o seguinte: algumas igrejas permitem e outras exigem que seus pastores sejam solteiros. O que Deus revelou sobre esta questão será o quê? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Algumas igrejas que permitem que os seus pastores sejam solteiros são essas igrejas que dão calote nos fiéis, que fazem campanhas e várias campanhas e dizem, promete o mundo para eles que Deus vai fazer isso e Deus não faz por causa da sua má fé, do uso da sua má fé, e Deus não faz. E aí essa pessoa acaba perdendo tudo que é seu, né? Ela acaba perdendo tudo que ela deu. Então ela investe ali naquelas campanhas e uma igreja tendo o pastor solteiro, né? Quando o rombo é muito grande, que aquela pessoa viu que não teve resultado, o que ela vai fazer? Ela vai voltar naquela igreja, né? E vai procurar aquele pastor que prometeu que Deus, se ela desse um carro, teria dois. Se ela desse uma casa, teria duas. Se ela pegasse o seu salário e tudo e colocasse o seu sacrifício lá naquelas campanhas maléficas que eles fazem, seria triplicado. E aí, muitas pessoas perdem tudo e voltam para reclamar que não houve nenhum resultado. E quando essa pessoa, ela decide ir lá para processar a igreja, por estelionato, por falsa ideologia, por seduzir as pessoas, né? Então elas procuram o pastor, porque quem tem que pagar pelo crime, justamente, é aquele que prometeu. É a isso que essas igrejas porta largas grandes que têm líderes que têm dinheiros para defender eles no advogados, com advogados, então eles logo isentam eles, falam, não, o pastor que está lá é outro. Acabou a campanha, não houve resultado, o que acontece? Aqueles líderes maiores vai lá, tira aquele pastor solteiro de onde ele está naquela igreja e leva para outro lugar e não informa para onde ele foi. Os fiéis aí procurar ele lá e não acha ele. Acaba que aquele pastor solteiro, né, ele já começa a arrumar um problema, porque nós já vimos na internet muitos pastores solteiros, principalmente, violentando mulheres, né, jovens dentro da igreja, filhas de obreiro. Temos denúncia aqui no YouTube, né, e a gente tem visto aí nos vídeos essas pessoas denunciando, as mães denunciando, né, que a sua filha foi violentada, foi estuprada por eles, e quando foram procurar eles na igreja, né, esses pastores solteiros, os pastores já não estavam mais lá e nem a igreja dizia para onde enviou. Então, essa é a maior forma de estelionato que as igrejas do mundo hoje, que as igrejas evangélicas católicas estão utilizando para arrancar o dinheiro do povo, para cometer suas falcatruas e não deixar rastro. Então, eu me lembro de um caso de uma irmã, né, uma irmã que era da igreja, dessas denominações grandes, essas portas largas, e ela deu seu dinheiro todinho num sacrifício, porque o pastor prometeu para ela que se ela deixasse todo aquele dinheiro no altar, né, que era uma indenização que ela tinha ganhado, que o filho dela morreu num acidente todo carbonizado, então ela ganhou indenização, e na época ela deixou 6 mil reais lá, e também deixou uma casa. E aquele pastor prometeu para ela que daí uns 60 dias Deus ia dar em dobro. E ela quebrou a cara, deu a casa, deu o dinheiro da indenização, ficou louca. E quando ela foi procurar aquele pastor da campanha, o pastor era solteiro, então o que aconteceu? Eles falaram que ele não estava mais ali. E ela perguntou para onde que ele foi. Ah, nós não sabemos porque o pastor tinha sido substituído. Porque eles costumam substituir os pastores depois que acaba a campanha.
Eles fazem a arrecadação, fazem o saqueamento, rouba do povo e depois substitui o pastor ali. E naquele momento, aquela mulher ficou desesperada. Aquela mulher queria levar a igreja na justiça. Como é que leva? Porque ele se justificava que o pastor que estava lá no momento falou assim: olha, dona, mas não foi eu que fiz a campanha com a senhora, foi? Mas cadê o fulano? Não sei, eu não posso responder por ele. Eu respondo por mim. Então, esses pastores solteiros, né, nessas igrejas, denominações, não existe biblicamente isso. Não tem que haver isso aí. Então, não existe. Então, imagine bem, um pastor, né, solteiro. Que impedimento tem ele em cometer algum crime, em estuprar alguma fiel? Que impedimento tem ele se ele, a qualquer momento, ele pode ser locomovido dali para outro lugar, ou pode pegar suas malas e sumir? Quer dizer, ele não tem nenhuma responsabilidade. E outra, como que uma mulher solteira, como que uma mulher casada, um casal, né, de casal no papel, casado no papel, vai procurar um cidadão desse solteiro para falar da sua vida íntima com sua esposa e seu esposo para ele, né? Que experiência tem esse solteiro para passar para o casado se ele nunca viveu uma vida de casado? E mesmo se viveu, ele é adulto, ele é fornicário, prostituto, porque ele largou a mulher por alguma bandalagem e vagabundagem dele. Então, não existe isso na Bíblia, né? Pastor solteiro. Não existe. Não existe, não existirá. Então, como que pode? Não existe. A Bíblia nos afirma, entendeu? Que o pastor ele tem que ser casado. Isso é presbítero para cima, ele tem que ser casado. E além de ser casado, ele tem que ter filhos crentes. Se for filhos ímpios, já não pode nem ser consagrado a presbítero ou a bispo, que seria o mesmo, presbítero e bispo. Então, nesse caso, não existe pastor solteiro, porque você imagina, o, o marido da mulher não é crente e ela é dessa denominada denominação e vai lá e ela vai pedir uma força espiritual ao pastor, vai conversar sobre a sua vida íntima lá dentro daquele quartinho lá com ela, que é a secretaria lá. Imagina, um pastor solteiro, ele vai preocupar com a saúde dele, com a fisionomia dele. Imagina se for aí um tal de Leonardo DiCaprio, um tal de Brad Pitt, um tal de John Travolta, né? Esses caras que andam tudo aí cheio de maquiagem, com os olhos verdes azuis. Você imagina um cara bem torneado, musculoso e tal, aquilo outro, bem cheio de papo. Você imagina, até a mulher do casado, né? Vai cair no papo dele. Então, como que ele vai chegar e vai chamar ela lá dentro para conversar no escritório, né? Se tiver também. Né? Então, veja bem, então com certeza o papo dele não vai ser um papo firme. Eu conheço um pastor, né, lá em Rondônia, que as mulheres, né, tinham problema e ele era casado. As mulheres tinham problema e elas procuravam ele para chegar e pedir uma ajuda a ele, e de repente ele chegava, no final das contas, ele que saía com aquela mulher separava, e ele acabou separando, destruindo muito casamento, e era casado. Você imagina, se com um casado que não vigia, um filho de Satanás que anda assim, acontece, você imagina com um solteiro. O que acontece com um solteiro? Você imagina uma mulher casada procurando um pastor solteiro para falar da sua vida, do seu relacionamento íntimo com seu esposo, entre quatro paredes. Né? Imagina um casal procurar um pastor para dar que experiência tem ele para chegar e para dizer que experiência. Nenhuma experiência, ele não tem nenhuma experiência para chegar e passar, porque não viveu uma experiência de casado. Não se pode passar uma experiência se não vive ela. Então é por isso que a Bíblia condena veementemente um pastor solteiro, não pode pastorear. O máximo que um pastor, que um solteiro, um homem principalmente solteiro, pode é ser um missionário, né? Então, voltando aqui a dizer aqui, né? Eu quero até ler algumas especificações, que o Espírito Santo foi bem específico e detalhado na qualificação destes seus servos. Você pode ver que o Espírito de Deus ele especificou quem tem que estar na frente desta obra, né? Encontramos listas de características deles. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 7, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 7, nós podemos ver aí, né? Eu gostaria de ler para você aqui o capítulo 1, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 7. Está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, se alguém deseja fazer a obra de Deus, não errou em escolher, né?
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Marido de uma só mulher. Por que marido de uma só mulher? Ele tem que ter uma experiência vivida de casado, ele tem que ter uma experiência para passar para a igreja. Se ele é um homem solteiro, um pastor solteiro, que experiência ele vai passar para a igreja? Uma jovem de 15, 16, 17 anos, bonita, bem torneada, vai procurar ele para chegar e dizer algumas mágoas, ele vai aconselhar ela para uma vida sentimental, isso, aquilo, outro. O que, que ele vai fazer? Vai levar ela lá para dentro do escritório e vai dizer o que para ela, né? Então, se a jovem não já sair de lá engravidada dele, já não sair de lá, entendeu? Cheia de encontro com ele, é daqui para ali. Então, existe muito mercenário, lobos vestidos de ovelhas, né? Então, tem muito enganador. A Bíblia diz que nós temos que acautelai-vos. Então, o versículo 3 diz assim: não dado a vinho, não espancador, ou seja, não dado a vinho, é não beber a vinho, não beber bebida alcoólica, não beber bebidas, né? Então, não tem que beber. Não espancador, não ser um homem ignorante, estúpido na sua casa, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, né? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Ou seja, o pastor, ele tem que ser, além de casado, ele tem que ter filhos, ele tem que ter família. Se ele tiver filhos e os filhos não for cristão, biblicamente ele não pode ser escolhido para pastorear. Porque na área dos levitas, entendeu? É escolhido a dedo. Então, quer dizer, aquele pastor ali não tem exemplo, como que ele vai passar um exemplo para a igreja? Então, ele tem que governar bem a sua própria casa, né? Tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Quer dizer, os seus filhos têm que respeitar ele, seus filhos têm que obedecer ele. Se ele não tiver autoridade para controlar a sua casa, ele vai controlar a igreja. Então, o pastor, né, ele tem que ter uma responsabilidade, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não vai ter, né? Biblicamente, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo, né? Então esta é a razão. Esta é a razão. Então o pastor, que é o bispo, que ele pode ser chamado presbítero, bispo, de bispo para cima, ele pode ser considerado um pastor, né? Até chegar um cargo pastor, ele pode ser considerado. Mas ele tem que entender que é o seguinte: não, um solteiro não adianta que Deus não vai, de forma nenhuma, permitir que esse solteiro ele venha a ser a apacentar as ovelhas do Senhor. Então nós vemos aqui, né, que tem muitas pessoas para defender a prática comum né, de escolher pastores sem essas qualidades. Os homens recorrem a vários argumentos, né? Vamos ver aqui que argumentos. Por exemplo, eles falam que Paulo não foi casado, então é por isso que eles dizem que pode ter um pastor solteiro, né? Não, Paulo não foi casado e a Bíblia não fala que Paulo também não foi pastor, não fala que foi pastor. Mas por quê? Uma teologia diz que Paulo, sim, foi casado, outra não. Uma diz que Paulo é viúvo, né? Outra diz que não. Então, se Paulo, segundo algumas explicações, diz que Paulo, quando ele começou a fazer a obra de Deus, a sua esposa não quis acompanhar ele. Então, largou ele, deixou ela para lá e foi fazer a obra de Deus, né? E por isso que ele diz que ele continuou solteiro. Ou, provavelmente, né, ele era viúvo, né? Então, nesse caso, Paulo foi fiel no seu trabalho de apóstolo e ministro. A Bíblia chama Paulo de apóstolo e ministro, né? Servo de Cristo, lá em Atos capítulo 26, versículo 16, lá em Colossenses 1, do 1 ao 23 diz também. Mas nas escrituras, ela nunca é chamada de bispo, presbítero ou pastor, o apóstolo Paulo. Ela nunca chama ele disso, de bispo, presbítero ou pastor. Os outros apóstolos já eram casados, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, você pode ler. Por isso, não nos surpreende descobrir que alguns deles serviam também como presbíteros. Em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 12, né, diz isso também lá em João, capítulo 1, versículo 3, né, em João 1 também. Então, Timóteo e Tito, eles também não foram casados. Não há referência a esses evangelistas como casados. Mas também não há nenhuma passagem que os chamados, que os chama eles de pastor, né, ou de pastores. O costumes,
de chamar as cartas a estes evangelistas de epístolas pastorais cria uma certa confusão, porque foge da linguagem bíblica. Na Bíblia, nem o autor, nem os destinatários dessas cartas são chamados de pastores. Então, Paulo disse que solteiros poderia servir melhor, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 ao 7. O conselho de Paulo foi dado em relação a todos os homens, né? Lá em 7, capítulo 7, versículo 7, especificamente por causa de uma angustiosa situação presente, né? No capítulo 7 ao 26. Não deve ser interpretado de uma maneira que contradiga outras passagens que incentivam o casamento. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. E que especificamente exige que presbíteros sejam casados. A Bíblia diz que tem que ser. 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 6. Pastores solteiros não podem ter na igreja. Então, essa é a minha razão, esse é o que eu digo. E imagina, o que pastor solteiro tem a fazer? Nada, só dor de cabeça. Agora você vai, chama aí um pastor que é casado, né? O casal procura o pastor para falar da vida, o relacionamento íntimo dele. O pastor vai ter a esposa dele para acompanhar essa situação. Aí a esposa vai sentar e vai ouvir também, porque a esposa tem experiência para passar para a mulher e ele tem experiência para passar para o homem. E nisso eles vão conseguir achar o problema do casal, né? Então eu mesmo já tratei de muito assunto, até de pessoas de ancião de 80 anos. Ah, meu Deus, dormia 6 meses, um no sofá e outro na cama. E aí chegaram para nós, a gente reuni minha esposa e falamos ali. Agora, o que o pastor solteiro tem para fazer? Nada. Então, é antibíblico, pastor solteiro. Não adianta, porque não adianta, que Deus não concorda com isso. Sai fora, pastor solteiro. Se você está uma igreja que tem pastor solteiro, você está lá, não é por causa, na verdade, da palavra de Deus. É por causa desse pastor solteiro que tem palavras doces do pecado para te apacentar. Cuidado, Jesus está arrebatando a sua noiva e você ficará. Fui.